A paz do Senhor, irmãos. Amém? Como é que vocês estão? Joia? Glória a Deus. Bom, a palavra de hoje é para abençoar você, tá? Nesse momento que nós estamos passando, vivendo aí, uma palavra profética, tá? Onde que o Senhor falou no meu coração nos últimos dias. E através de oração, através de conversa com Ele, e Ele veio alegrar meu coração, ao mesmo tempo também aquietar em cima de alguns princípios da palavra de Deus. E eu vou trazer isso para vocês essa noite. Amém? Vocês em casa aí, fiquem preparados para as coisas que Deus tem para nós essa noite. Amém? Pois é, então, nós estamos vivendo nesse momento agora de crise. É crise na saúde, é crise no financeiro, é crise dentro da família, é frustração atrás de frustração, momentos onde que nós achamos que, quando a gente pensa assim, agora a coisa vai mudar, parece que está retrocedendo mais 5, 6 passos para trás, não é verdade? Nós estamos vivendo hoje nesse mundo dessa maneira, onde tudo que está acontecendo está tudo parado, e a gente percebe que isso tudo está trazendo grandes frustrações sobre a vida das pessoas. Frustrações que muitas das vezes faz com que as pessoas vão por um caminho mais curto, em vez de tentarem perseverar em cima da palavra de Deus, perseverar em cima das coisas de Deus. E é em cima disso que nós iremos falar essa noite. E o texto que nós iremos estar estudando, e ele estará falando conosco, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, aonde está a arma aqui para a gente vencer essa crise, onde nós estaremos falando um pouco sobre a oração, a obediência, a direção e o controle de Deus. Diz bem assim o texto: certo dia Jesus estava perto do lago de Gerizaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, todo mundo conhece como Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, aqui está o pulo do gato, tá? Presta bem atenção. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para virem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Preste bem atenção no que eu estou falando com vocês aqui. Esse texto, ele é muito atual. Esse texto, ele traz coisas para a gente vivenciar algo diferente. E esse algo diferente está em cima de alguns princípios. Observe aqui que esse povo estava vivendo em o quê? Em uma crise. Estavam vivendo em uma situação onde eles estavam frustrados. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Esses homens, esses pescadores vivem da pesca. Eles vivem da pesca. E agora, passaram a noite toda e nada pegaram. De manhã cedo, agora você vê esses homens ali,
reunidos, próximo da praia, próximo desse lago, lavando as suas redes. Observe que não estavam sozinhos, havia uma multidão de pessoas junto com Jesus. Essa multidão, irmão, se você ler os capítulos anteriores, vocês vão perceber que eles estavam ali pelas coisas que Jesus havia feito. Curou a sogra de Pedro, curou muita gente, o povo estava super alegre sobre disso, vivendo e querendo algo dele. Mas lembre-se de uma coisa aqui, ele falou para dois públicos. O primeiro público, junto, na verdade, essa multidão que o apertava com a sede do Senhor. Mas também havia um grupo de pessoas que estavam ali pescando, estavam trabalhando, estavam frustrados. Então, o que acontece? Eu vejo aqui uma situação muito interessante. Eu vejo um grupo de pessoas que ouviram a palavra de Deus e voltaram para casa, simplesmente, talvez achando aquela mensagem legal, abençoada. Mas ao mesmo tempo eu vejo um grupo de pessoas a qual Jesus está trabalhando, a qual Jesus agora vira e começa a lidar com eles. Então agora você vê esse grupo de pessoas. Então Jesus agora começa a falar com esse grupo de pescadores. Então diz Jesus então para Pedro: vá para as águas mais profundas. Vamos parar um pouquinho por aqui. Irmãos, você vê frustrações nesse povo, verdade? Vamos trazer para os dias de hoje. Eu sei que aqui, os que estão nos assistindo, tem muita gente que está à disposição do mercado. Eu não vou falar desempregado, porque a crise instalou e por causa disso, muita gente saiu do seu emprego, não é verdade? Tem muita gente desempregada, tem muita gente procurando emprego, ou muita gente parada por causa disso. Então eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite. Olhando para esses pescadores aqui, quem aqui está nessa situação? Vocês que estão em casa, não precisa escrever, só pense em vocês. Estão vivendo isso, mas deixaram o seu currículo pronto. Quem de vocês atualizou o seu currículo? Quem de vocês que não tem currículo está pronto? Ou seja, antecipando esse momento. Você vê aqui os pescadores lavando a sua rede, depois de um dia de frustração. Você não vê os pescadores indo embora, deixando as redes imundas, entendeu? Cheias de coisas garradas, sujeiras que aquele lago com certeza teria, para tentar, no outro dia, deixá-la pronta para voltar a pescar. Não, você vê eles antecipando. Eu pergunto para vocês essa noite: tem alguém aqui que está nessa situação, precisando de um emprego, e o seu currículo está pronto? Está atualizado? Se amanhã cedo aquele seu ex-chefe, aquele seu chefe, um amigo seu te ligar te pedindo a você: me manda seu currículo, porque isso faz parte do processo da empresa para você entrar, já está tudo organizado, mas eu preciso do seu currículo agora. Ele está pronto? Ele está atualizado? Você vai poder entregar na mão daquela pessoa e falar: só pode entregar que já está abençoado? Ou você vai esperar isso acontecer, a oportunidade chegar, para você começar a correr atrás disso? Você que é empresário, você que é comerciante da nossa região, você que está assistindo, não sei até onde vai essa mensagem, eu te pergunto: está frustrado com a situação de hoje em dia? Com medo, porque a sua loja está fechada, seu comércio está fechado, sua empresa está fechada? Eu te pergunto, você está preparado? Tem algo que você já deixou pronto? Porque quando, deixando a sua rede já limpa, para que quando as coisas começarem a acontecer sobre a sua vida, você vai ver a resposta de Deus? Ou você vai deixar as coisas acontecer, para depois você se preparar para isso? Eu não estou falando apenas de comércio e de emprego. Eu quero falar sobre o seu casamento. Frustrações em cima de frustrações. Será que é mais fácil separar ou deixar as redes prontas? Porque o Senhor tem muita coisa para acontecer na nossa vida essa noite. Eu estou falando de todos os aspectos. Eu dei apenas esses exemplos, mas estou falando em geral. O que está te frustrando? Que você não está se preparando para isso? O que está te frustrando ao ponto de você largar tudo de lado e deixar, quando as coisas começarem a querer resolver, aí que você vai começar a mexer com isso? Precisamos ficar atentos nesse sentido. Já antecipar isso sobre as nossas vidas. Não deixe as coisas acontecerem primeiro, boas, para começar, e você vai se preparar para isso. Antecipe isso.
Quando eu morava no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, acho que era Avenida Brasil ou Farroupilha, não me lembro. Uma avenida enorme, grande. E tinha um outdoor enorme do lado do quartel da polícia, do exército. E tinha uma frase, e tinha um soldado do lado, eu achava muito interessante, que dizia bem assim: o exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. 100 anos sem precisar entrar em uma guerra sequer, mas você não pode passar um dia sem se preparar para ela. Um dia sem se preparar para aquilo, para as coisas boas e ruins. Eu quero que você profetizar isso sobre a sua vida. Fique preparado. Seja um exército de Deus nesse sentido. Já fique preparado. Quando as coisas acontecerem, vocês vão estar preparados para isso. Talvez não chegou o momento, mas vocês estão preparados para isso. Todos os dias se preparem para isso, para que a crise não alcance a sua vida. Então pegue isso para vocês agora nesse sentido. Se prepare para que as coisas que estão ruins, porque vai melhorar, mas você tem que estar preparado para isso. Não deixe as coisas acontecer. Vamos ficar atentos nesse sentido. Como eu falei com vocês, vamos falar de alguns princípios. Dentro desse texto, o primeiro princípio que eu quero passar para vocês, rapidamente, é sobre a oração. Se você não orar, meu irmão, como que você quer sair de uma crise? Como você quer ser ajudado? Porque o único que pode nos ajudar se chama Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e o Espírito Santo. Se você não entender que a oração é um diálogo com uma pessoa que pode te ajudar, me desculpe, infelizmente vai continuar batendo a cabeça até que as coisas resolvam da sua maneira. O que eu vejo aqui é Pedro conversando com Jesus. É Pedro abrindo seu coração sobre o que aconteceu com ele. É Pedro dizendo para Jesus: mestre, ficamos pescando a noite toda, mas não pegamos nada. A oração, irmãos, serve para isso. A oração serve para esse diálogo gostoso que nós temos que ter com o nosso Pai. Para você ouvir a voz dEle, para você falar com Ele e você conseguir passar por essa situação. Não adianta. Não adianta. Crente que não ora, vai ficar difícil as coisas mudarem. Vai continuar batendo cabeça do mesmo jeito. Entenda isso, é oração. Oração que muda, é a oração que faz isso tudo. Nós estamos aqui orando antes de entrar no culto. O pessoal de trabalho, ore com fervor, porque isso vai mudar a vida da nossa igreja, vai mudar a vida dos irmãos que estão assistindo. Você, pai de família, ore pela sua família. Eu quero ver se Deus não vai ouvir você. Ora, converse com Deus, abra o teu coração, entre no quarto, fecha. Esse é o melhor momento que nós estamos passando agora. Já que está todo mundo dentro de casa, então fique no seu quarto falando com o Senhor. Não tem coisa melhor. Abra o teu coração para Ele. Diz para Ele o que está acontecendo. Eu quero ver se isso não vai mudar o seu status, a sua vida. O segundo ponto aqui é a obediência. A obediência. Mestre, esforçamos a noite e não pegamos nada, mas é porque és tu que está dizendo isso, lançarei as redes. Outras versões dizem, sobre a tua palavra, já que a tua palavra, lançarei as minhas redes. Se você observar esse sentido aqui, pare e pense bem. Pedro estava a noite toda com aqueles companheiros pescando, cansados, frustrados. Ele, como chefe daquele barco, ele poderia simplesmente virar para Jesus no segundo dia ali, no dia seguinte, e falar: Senhor, me desculpe, mas eu não vou colocar esse pessoal para trabalhar. Esse cara a noite toda, eles estão frustrados, não pegamos nada. Como que eu digo para eles agora, para voltar para o mar? Poderia ou não poderia? Direito dele ou não? Como o chefe daquele barco. Não dá, Senhor, desculpa. Vamos fazer o seguinte, volta hoje à noite,
ou amanhã, quando a gente voltar a pescar, aí você vai com a gente. Poderia ou não poderia? Desculpas em cima de desculpas. Mas não. Agora eu vejo Pedro abrindo o coração, dizendo o que aconteceu, mas dizendo: já que és tu que está falando, eu atenderei. Obediência. Obediência na voz de Deus. Só quem ora consegue ouvir a voz de Deus para obedecer o que Ele tem para você. Deus fala, irmãos. Uma vez eu brinquei com vocês aqui, eu estava na minha casa, eu vi a voz de Deus, aí chegou uma vaca, eu falei: não precisa falar com a vaca não, né? Eu já entendi. Eu falei aquilo para quebrar um pouco, mas eu sabia que era a voz de Deus. Deus fala. Deus fala. Ele quer o melhor para você. Ele não vai deixar você sozinho. Pode ficar tudo calado, tudo em silêncio à sua volta, mas Ele fala. Ele vai falar com você através da Bíblia. Ele vai falar com vocês através de uma mensagem. Ele vai falar com vocês através de qualquer animal, ou o que for. Mas Ele vai falar com você. E é por isso que nós temos que entender e discernir a voz, para ser obediente naquilo que Ele está falando contigo. E Pedro aqui agora vira para ele e fala: Senhor, ficamos a noite toda, mas já que é o Senhor que está falando isso, vou lançar as redes. Vou lançar a rede. Olha o que diz lá em Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Obediência nos seus mandamentos. Não é só você que vai estar bem, é você e seus descendentes para sempre. Obediência. Obediência na palavra de Deus. Obediência nas coisas dele. Não fazendo falcatrua, fazendo as coisas corretas. Sendo obediente. Sendo obediente. Somente isso. Entendam isso, irmãos. Coloca na cabeça de vocês. Precisamos ter essa noção disso. A noção que isso tudo vai nos levar a um caminho totalmente diferente. Por isso mesmo, a terceira parte aqui, que eu vou falar para vocês, em relacionado aos princípios, é a direção. Conduzir. Disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas é mais profunda. Ele está dando uma direção. Está mostrando um caminho. Está mostrando aqui para Pedro aonde ele deve estar e aonde ele deve seguir. O melhor conselheiro que nós temos é o Espírito Santo. Ele é ou não é o nosso consolador? Por que nós deixamos ele de lado? Vou falar em algo que vocês não fiquem chateados, mas por que muitas vezes nós deixamos ele na terceira pessoa e não na primeira? Se foi Jesus que deixou para ele aqui na nossa vida, para que ele venha nos consolar, para que ele venha nos mostrar o caminho certo, para mostrar a direção, por que nós não estamos com ele muitas vezes em conversa? Ó, Espírito Santo, eu estou saindo agora para isso, aquilo. Esteja comigo agora, me dê a direção, me conduza nesse caminho que é o correto. Deixamos de lado muitas das vezes. Ele nos mostra o caminho. Ele quer te conduzir nos caminhos corretos. Vai te levar para as águas mais profundas. Quando você ouvir isso, já seja obediente. Já siga os seus caminhos. Olha o que diz aqui em Salmos, de número 25.
Bom e justo é o Senhor, por isso mostra os caminhos aos pecadores. Conduz os humildes na justiça. Eles ensinam o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, fidelidade para os que cumprem e preceitam da sua aliança. Peraí, pensa aqui, olha só. Bom e justo é o caminho, porque Ele está levando vocês, nós estamos nos levando, nós os pecadores, ao caminho correto. Ele está nos levando para o caminho correto. Nós que somos tão pecadores. Esse Deus que está assim, trazendo isso para nós aqui essa noite. Pare e pense bem. Por que nós não vamos seguir o caminho que Ele não está nos levando? Deixa Ele te conduzir. Deixa o Espírito Santo te mostrar a verdade. Deixa que o caminho seja mostrado por Ele. Porque todos os caminhos vão levar ao amor e a fidelidade. Amor e fidelidade de Deus. Não apenas para você, para toda a sua família. Está na palavra dele, eu não estou inventando nada. Está aqui na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia. Que tem todos os princípios que nós precisamos para estarmos dentro do caminho de Deus. Se a gente parar para observar o que significa a palavra conduzir, significa ir junto ou dentro. Ter um lugar, de um lugar para outro, dando-lhe a direção ou comando, dirigir algo, exemplo, barco. É o teu conselheiro que vai te fazer isso. É o teu conselheiro que vai tirar você dessa crise que você está vivendo hoje. É o teu conselheiro que vai fazer as coisas mudarem, e te refletir sobre as nossas vidas. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Tem uma parte do texto que eu li aqui, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu disse bem assim. Esse aqui é o pulo do gato. Diz assim, vá para as águas, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, presta atenção, Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Eu fiz questão de ler outras versões, a de 1969 que eu amo, que eu quero ela Vidigal, que é uma, como é que eu vou dizer? Depois eu vou conversar sobre isso com vocês, eu fico doido com a palavra de Deus. Mas tem essa essência que fala com Simão, mas ele não está falando apenas com Simão, com Pedro. A todos estavam com ele. Sabe o que eu entendo aqui? Deus vai dar direção para uma pessoa, mas todos que estiverem no barco junto com ela vai ser abençoado. Deus vai te dar direção essa noite. Você que é pai de família, está brigando no seu casamento, pare com a briga. Começa a orar. Começa a ouvir e ser mais obediente. Começa a deixar Ele te conduzir. Porque as bênçãos vão chegar na sua casa. Deus vai te mostrar o caminho, mas os seus familiares vão ser abençoados. Você que é empresário que está aí, preocupado com as dívidas, com as coisas, não se preocupa com isso não. Seja obediente, ore, se prepare para isso. Porque é o seguinte, porque quando as bênçãos chegar, que vai chegar essa semana ainda, não é só para você, é para todos que estão com você no seu trabalho. Não vai faltar para ninguém. Deus já abençoa uma pessoa. Se você está com esse pensamento mesquinho, tire esse pensamento seu. Deus vai abençoar, não é só você, é todos que estão com você, é todos que estão no seu projeto. E eu creio também, eu creio
Se vocês verem aí, propostas, sabe, que eu tenho certeza que tem completamente, muitas vezes dentro da nossa igreja, sabe, quando Deus dá direção pra gente, vem com a gente, sabe por quê? Porque não é só pra nós, não, é pra todos. A bênção é pra todos. O barco vai vir cheio, a ponto de quase afundar. Entendam isso. Entendam isso. Entendam isso, que não é só para você, é para todos nós. É para todos. É para todos. E para a gente finalizar, Deus no controle. Nós sempre falamos isso. Tem uma diferença entre conduzir e controle. Deus no controle. É mais um princípio que nós temos que entender. Olha só. O lago é o mesmo que eles tinham pescado na noite anterior? Vocês estão em casa, aí pode escrever. Os pescadores não eram os mesmos? O barco não era o mesmo? A rede era a mesma? Então por que agora eles estão pegando peixe e anterior não tinham pegado nada? Entenda uma coisa. Tudo está no controle de Deus. Quando Jesus disse ali, vá para as águas mais profundas, irmãos, não precisa ser teólogo para entender isso. Você acha que os peixes não obedeceram o Criador? Vá para as águas mais profundas. Essa aí, para ele, para Pedro, é uma direção. Para os peixes foi uma ordem, porque ele está no controle de tudo. Vai lá. Pode ir, Pedro, porque eu já mandei os peixes para aquele lugar. Sabe isso que significa? Presta bem atenção que eu vou dizer para vocês. Parem de correr atrás das bênçãos. Comece a andar com o abençoador. Comece a andar com Jesus Cristo. Pare de ficar correndo atrás de bênção, pedindo pastor para orar, pedindo sei quem, mãe de santo, sei lá o que for. Isso não vai resolver. Ande com o Criador, ande com o Espírito Santo, deixa Ele te conduzir. É só isso. Ande com Ele, que as bênçãos vão chegar naturalmente a um ponto que você não vai conseguir nem colocar dentro do seu barco. Vai precisar chamar mais pessoas para te ajudar. Esse é o nosso Deus. Esse é o controle que o nosso Deus tem. Deixa tudo no controle dele. Ele vai te conduzir e está no controle de tudo. Te conduzirá e tem o controle de tudo. Conduzirá, tem o controle de tudo. E para mim finalizar aqui, irmãos, agradecendo, acho que estou no meu tempo. Só um testemunho rápido para vocês. Dia 12 do mês passado, eu fiquei desempregado. Uma semana depois, a Patrícia também perdeu o contrato. Desesperamos? Não. Ficamos assustados? Sim. Vamos voltar para o branco? Vamos. E ficamos a semana toda assim, orando, pedindo ao Senhor a direção. Domingo passado agora, pastor Paulo pregando, terminou a mensagem. A Patrícia me disse, está na hora da gente olhar e ter uma conversa com Deus em família. Não estou sozinho nesse barco, irmãos. Quem é sábio, escuta suas mulheres. E nós fomos para o nosso quarto, ajoelhamos, eu e ela e a Alice. E falamos com o Senhor, oramos ao Senhor dizendo, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Senhor, nós estamos aqui agora, porque a direção é o Senhor que não vai nos dar. O Senhor, sabe, nós somos obedientes àquilo que o Senhor deseja sobre a nossa vida. E fomos orando nesse sentido. Na obediência, no controle, a direção que Ele nos dá. Saímos dali, fomos dormir aliviados, tudo na mão do Senhor. Segunda-feira de manhã, precisava de um carro. Aí apareceu um carro no valor e no ano bem mais acima que a gente poderia estar pagando. E nós compramos um carro, super feliz, né, amor? É um sonho que a Patrícia sempre quis também. E aí ela conseguiu conquistar comprando carro. Isso era 9 da manhã. Às 10 da manhã, a prefeitura ligou para ela falando, volta que nós precisamos de você.
Você está fazendo falta aqui, pode voltar. Nós vamos fazer um novo contrato contigo. E às 2 horas da tarde, a mesma empresa que eu trabalhava me ligou, me chamando de volta. É o mesmo lago, é os mesmos pescadores, é o mesmo barco, entendeu? É a mesma rede, é o mesmo Deus que está comigo no barco. Deixei Ele conduzir e graças a Deus aconteceu. É uma palavra que eu estou trazendo para vocês, profética, é um testemunho porque Deus faz. Eu quero finalizar isso com vocês aqui nesse sentido. Deus faz, deixa Ele no controle de tudo. Muito obrigado, irmãos. Amém.